voltando desse slide, tá aqui, ó, lançamentos mais uma vez. Se tiver ganho, tá aí, quem absorve as participações, tá certo? Aí vai lá para receita, esse ganho com equivalência, tá certo? Vai lá para demonstração do resultado do exercício, chama de receita. A perda do mesmo jeito, tá aí, igualzinho. Quem absorve participação, tá certo? E temos aí essa despesa, né? Coloquei isso só para reforçar, para você ver quem absorve todos esses efeitos. Na aquisição, tá certo? Repasse de dividendos, que mais? Ganho, perda. Tudo que tá aí, ó, é participações permanentes que vão absorver. Agora vamos lá. Só para comentar, eu sei que isso aqui é matéria de contabilidade tributária, direito tributário, mas eu só vou reforçar para depois você não vir com aquela conversa de que não foi falado. Foi. Veja só, logo, sempre que o patrimônio líquido da investida variar, a investidora deverá ajustar o valor do investimento. Esses aqui são efeitos tributários. Lembrar que hoje contabilidade não necessariamente anda, tá certo? Não necessariamente anda juntamente com o fisco, tá certo? Então vamos lá. Se o ajuste aumentar o valor do investimento, haverá um ganho de equivalência patrimonial. Receita operacional não tributável. Pronto. Quando eu for fazer o ajustamento do lucro real, tá certo? Essa receita é não tributável. Por quê? Uma forma muito simples de você entender. Se já foi tributada a receita na investida, por que na investidora, tá certo? Eu vou tributar novamente sobre o mesmo valor. Não faz sentido, né? Se bem que agora, né, vai ter essas alterações aí referentes à questão de dividendos, né? A gente sabe como é que vai ser o futuro tributário, mas por enquanto, até agora, se mantém dessa forma, tá certo? Vamos lá. Se o ajuste diminuiu o valor do investimento, diminuiu, haverá uma perda de equivalência patrimonial, como a gente viu. Despesa operacional, tá certo? Nesse caso, gente, é não dedutível. Mas por quê? O cara não teve prejuízo? Teve. Mas você tem que entender que a compensação do prejuízo vai incorrer apenas uma das empresas. Como assim? Da mesma forma que apenas uma é tributada, não pode haver benefícios, né? Isso é o ponto de vista do fisco. Não vai haver benefício em duas empresas. A compensação desse prejuízo vai ser dado lá, tá certo? Na investida. Então a investidora não poderá absorver esses efeitos tributários aí também. Tá? Eu acho injusto. Do meu ponto de vista, eu sou investidor, perdi. Tá certo? Apesar do risco ser meu, o fisco algumas vezes não tem, né, culpa do risco do negócio, mas também nós somos tributados em tudo. Mas não vem, tá certo? Isso não vem ao caso, a nossa questão aqui não é discutir direito tributário. Mas aí tá fácil de entender, tá aí visualizado, memoriza isso daí, tá certo? Pode cair uma questão, você vai fazer um concurso, não necessariamente da minha disciplina, minhas provas, mas vai cair um concurso e você já está adiantando, tá certo? Uma parte da disciplina de contabilidade tributária. Então vamos lá, rapidinho aqui. Descontinuidade do método, tá certo? A norma trata de descontinuidade e também trata de suspensão, tá? No meu ponto de vista, as duas estão correlacionadas, tá bom? Pode ser que suspensão seja uma coisa, sei lá, momentânea, né? Mas assim, para mim, se eu estou suspendendo, eu estou descontinuando também, tá? Mas vamos lá, a entidade deve descontinuar o uso do método de equivalência patrimonial a partir da data em que o investimento deixa de se qualificar como coligada controlada ou como empreendimentos controlados em conjunto, conforme a seguir, né, aquilo que a gente tem que seguir de orientação está aí. Ó. Se o interesse remanescente no investimento, antes de qualificado como coligada controlada, empreendimentos controlados em conjunto, for um ativo financeiro, né, a entidade deve mensurá-lo ao valor justo. Você está vendo que todas as vezes que esse processo, né, de saída do investimento, tá certo? Permanente, ele vai voltar a ser temporário. Você pode olhar que há sempre a caracterização da norma é levar o instrumento financeiro novamente. É como se o instrumento financeiro fosse a regra geral, né? Apesar de não ser isso, não estar explícito, os pronunciamentos de coligadas controladas, joint ventures, acabam fazendo essa o quê?
esse link. Logo, se esse link está feito, significa que a gente pode dizer que o CPC 48 hoje, não mais o 38, ele é como se fosse uma norma geral mesmo. Eu vou remeter sempre à norma geral. O valor justo de interesse remanescente deve ser considerado como seu valor justo no reconhecimento inicial, tal qual um ativo financeiro em consonância com o pronunciamento. Quer dizer, desde o início você tem que fazer a transferência. A entidade deve reconhecer na demonstração do resultado do período a receita ou a despesa, qualquer diferença entre. Aí você vai ter que olhar quais são as diferenças, né? Entre o valor justo, remanescente e qualquer contraprestação advinda da alienação, tá certo? O valor contábil líquido do investimento na data em que houve a descontinuidade do método de equivalência, você tem que olhar se tem alguma alteração a ser feita, tá certo? Desses valores, tá certo? Se precisa ser feito algum ajustamento, né? A outra recomendação está aqui, ó. Quando a entidade descontinuar o uso do método de equivalência patrimonial, deve contabilizar todos os montantes previamente reconhecidos em seu patrimônio líquido, em rúbrica de outros resultados abrangentes, se for para aquela percepção de valor justo, tá certo? Por meio de outros resultados abrangentes, a gente volta, tá certo? Se você achar que deve ser disponível para a venda. Então, assim, ele fala descontinuar e lá na frente a gente vai falar um pouco de suspender. Na verdade é quando você não caracteriza mais como controlada, coligada, tá certo? Não está mais dentro dessa percepção. O que é que você faz? Você vai e joga lá nos instrumentos financeiros de novo e faz o reconhecimento desses ajustamentos, tá certo? Como se tivesse reconhecido desde o início como instrumento financeiro, trabalhão, tá? Eu acredito que muitas empresas já vão fazer os ajustamentos diretos e vão tratar com o valor como se fosse aquilo mesmo, valor justo, tá certo? Até porque o PL da investida tem uma correlação enorme também com o mercado. Logo, se for ações, né? Ações que estão cotadas lá no mercado, logo o valor justo ele vem em forma indireta da forma de método de equivalência patrimonial. Tranquilo? Mas vamos lá, observação, o que é que o CPC diz? Se o investimento em coligada tornasse investimento em controlada ou controlado em conjunto, aí já é o processo inverso. Aqui a gente já não tem mais a descontinuidade, aqui a gente está avançando, a gente é coligada, vai virar controle. Olha só, a entidade deve continuar adotando o método de equivalência patrimonial e não proceder à remensuração do interesse retido. Se não vai ser a valor justo, né? Aqui o processo é exatamente de ir para frente, eu tenho 30%, adquiro 50, 50,01. Virei, né? Tô controlado, eu sou controlador agora. Como eu sou controlador agora, pronto, ficou fácil demais. Tudo tranquilo. Não precisa, então, descontinuar nem suspender o método. É daqui para frente. Aí, olha só, a norma fala de suspensão. Suspensão, para mim, é um processo de descontinuação. Mas o exemplo prático ele vai servir para os dois, o que tem aqui. Desculpa desse gaguejar aqui, mas vai servir para os dois. Você vai ver que quando eu descontinuar virando ali valor justo, eu vou ter que fazer a transferência, tá certo? Vou fazer a transferência para o instrumento financeiro. E dependendo de onde tiver os efeitos sendo dados, vai ter que ir lá para os resultados abrangentes ou inverte, vai voltar para o PL. Vamos ver, tá certo? Segundo exemplo, o que é que nós temos aqui. Aí vamos lá, suspensão do método de equivalência. A partir da data em que deixar de ter influência significativa, né? E deixar de ter controle, a partir desse momento, o que é que vai acontecer? Contabilizar o investimento como instrumento financeiro de acordo com os requisitos do pronunciamento CPC 48. Pronto. Tem que fazer não. Foi o que a gente estava falando. Tá certo? Então vamos aqui. Se a coligada passar a ser controlada, a ser a sua controlada, ou então empreendimento controlado em conjunto, tal como definido no pronunciamento 19, permanece o uso da equivalência patrimonial nas demonstrações. Quando a parcela de influência e de controle, o investidor deve mensurar o valor justo de qualquer investimento remanescente que mantenha na ex-coligada ou na ex-controlada. O que a gente já tinha falado, meio que confirmando, eu não sei se eu me atrapalhei nesses slides e deixei alguma coisa dos pronunciamentos anteriores, mas está dentro da mesma questão, tá certo? Não precisa explicar o que a gente já explicou lá na descontinuação, tá? Procedimento. Na data em que a investida deixar de ser uma controlada ou uma coligada e passa a ser um investimento a ser contabilizado como instrumento financeiro de acordo com o pronunciamento 48, o valor justo desse investimento será considerado no reconhecimento
inicial como ativo financeiro, que a gente já tinha visto. Agora eu vou apenas colocar um exemplo. Salvo engano, esse exemplo é do Paulo Schmidt, tá certo, gente? Como eu já disse, eu não tenho, tá certo? Eu não tenho, ok? Nenhuma pretensão de não dizer qual é a minha bibliografia. Então tá aí. O professor Paulo Schmidt traz esse exemplo, tá certo? Eu copiei e colei aqui, não tem nenhum problema para mim de dizer que foi o Paulo Schmidt. Depois eu vou tentar descobrir qual é o livro, tá certo? Acho que é um livro dele grande, que trata sobre N assuntos. Esqueci o nome do livro, mas depois eu comento aqui. Aí vamos lá. Suspensão do método da equivalência. Se a coligada possui, né, a coligada X possui ativos financeiros disponíveis para a venda, o investidor perde a influência significativa sobre a controlada. E o investimento é de quanto? Tá aí, 75 mil. Olha só, você faz uma transferência simples, tá vendo aí? Era coligada, volta a ser instrumento financeiro. Fato. Entendendo que tudo que acontece, tá aí, ó, tá vendo? Ajuste de avaliação patrimonial, tem algum remanescente lá. Independente, mesmo que comece a ser instrumento financeiro, volte a ser instrumento financeiro novamente, os efeitos que estão sendo dados lá no ajuste de avaliação patrimonial, eles vão para o resultado. Nesse caso, resultados abrangentes, tá, gente? Eu coloquei resultado, mas resultado abrangente. Tá bom? Todos os efeitos que estão lá no nosso PL, na conta ajuste de avaliação patrimonial, eles vão para resultados abrangentes naquilo que tem a ver com o instrumento financeiro. Tá bom? Beleza? Fácil. Agora, outro assunto interessante. Eu não sei se vai dar tempo de explicar aqui. Tá? Eu acredito que é melhor parar aqui para eu explicar isso aí até o final, porque vai ser mudança na participação societária. Esse exemplo também é do professor Paulo Schmidt. Tá? Ele faz um cálculo aqui que poucas pessoas fazem, ele toma como referência tudo lá no PL da investida para ser transferido para a investidora. É interessante a gente perceber e ter calma nesse exemplo para você entender. Tranquilo? Inclusive eu mostro nos slides também, um pouco mais à frente, o cálculo. Tá certo? Vamos parar aqui, mudança na participação societária, tá bom? Estamos falando ainda do MEP, mas você está vendo aí que se houver mudanças, se for um instrumento financeiro, vai ser sempre a regra geral, ou vindo do instrumento financeiro para virar uma coligada, a gente faz a transferência simples, se tiver resultados abrangentes, vai para o resultado abrangente. Se houver o inverso, gente, quer dizer, sai da coligada, tem uma coligada, tá certo? Tem uma coligada, e eu vou transformar ou uma controlada em instrumento financeiro, também o que tiver de remanescente de efeitos no ajuste de avaliação vai para resultados abrangentes. Tá certo? Fácil. Aquele exemplo é muito simples, que é uma transferência simples. Esse exemplo aqui é um pouco mais complexo, a gente vai precisar um pouco mais de calma para ele. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!